Lucas capítulo 4. Estamos na série sobre família. Foi o tema que o Senhor nos deu para esse mês de junho. No capítulo 4, no versículo 8 do Evangelho de Lucas, vai dizer: deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E logo se levantou, passando a servi-los. Ainda com a sua Bíblia aberta, vamos ao livro Evangelho de Mateus, capítulo 8, somente 2 versículos 14 e 15. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 14 e 15, vai dizer assim: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão, e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Você pode glorificar o Senhor nessa noite por essa palavra? Então já aplaude o Senhor também, para você ficar bem aquecido aí. Falamos de Pedro durante o mês da pesca, né? Que falamos aqui na campanha de quarta-feira sobre a pesca maravilhosa, sobre lançar as redes. Falamos de Pedro o tempo todo. Todos os pregadores que subiram aqui tiveram que falar sobre a vida de Pedro, porque o texto era sobre Pedro. Tanto Lucas 5, quanto o texto de João 21 fala sobre Pedro. E é como se essa mensagem fosse uma continuação daquela campanha lá do mês de abril, de lançar as redes. Porque hoje nós também vamos falar um pouco sobre Pedro. Especificamente o que aconteceu depois que Jesus teve um encontro com Pedro. Então, a Bíblia vai dizer aqui no livro de Lucas, no seu capítulo 4, que Jesus estava agora com Pedro, com Tiago, com João, depois daquele episódio em que eles estão ali com Jesus, em que eles são achados por Jesus, podemos dizer assim. Eles têm um encontro com Jesus, eles começam a ter um relacionamento com Jesus, e eles então viram discípulos de Jesus. E a Bíblia vai dizer que o Senhor estava com eles na sinagoga. Mas, saindo da sinagoga, Diácono Bruno, eles decidiram ir até a casa de Pedro para fazer alguma refeição. O que nós vamos ver que é bastante comum na vida de Jesus é ele estar na casa de alguém fazendo alguma refeição. Né? Parece um pouco com a gente. Não citei nomes, não vou falar quem. Mas parece um pouco com a gente. A gente sempre se encontra para fazer refeições entre amigos, entre família. Isso é normal. E existe nessa questão da sinagoga e de Jesus ter saído da sinagoga para ir à casa de Pedro, existe algo muito precioso que fala sobre o evangelho que a gente vive hoje. Que fala sobre o evangelho que Jesus veio trazer à terra. Porque diz muito sobre o propósito da igreja que nós somos hoje. O propósito da igreja que Jesus instituiu quando veio até este mundo como homem. A sinagoga era um local de culto para os judeus. Era um local onde eles se reuniam para orar, para ler a Torá e fazer outras coisas religiosas. Então a sinagoga era aquela reunião social. É o que eu sempre falo aqui. A reunião social do crente. O momento em que a gente se encontra, o momento que a gente lê a palavra, o momento que a gente faz oração. A sinagoga era isso, é isso para os judeus. O momento, o lugar onde são realizadas as orações, os estudos da Torá. Tem muita similaridade com o que a gente vive hoje na igreja. Com essa estrutura física. Que possibilita que a gente esteja aqui fazendo orações, lendo palavra, estudando a Bíblia. Mas a diferença, e aí eu disse que o Senhor Jesus, nessa saída da sinagoga e a saída para a casa de Pedro, ele revela um propósito maior, é porque a sinagoga era um lugar religioso. Então Jesus está deixando um lugar de religiosidade. Está partindo para a casa de Pedro, ou seja, um lugar de conforto. Um lugar de familiaridade. Um lugar de aconchego. Mas também um lugar de mesa.
mas também um lugar onde pessoas se assentam, ficam um de frente para o outro, onde um pode olhar no olho do outro, onde um pode conversar com o outro de frente. Quando nos assentamos à mesa para tomar um café, para almoçar, é isso que fazemos em família. Lembre-se, essa série é sobre família. Nós estamos à mesa e nós olhamos um para o outro, nós encaramos. É nesse momento que a gente lembra coisas, que a gente conversa coisas, mas também é um momento em que a gente faz aquela refeição em comunhão. Jesus, ele tinha esse hábito de ter comunhão. E por que, Aline? Isso revela uma identidade, um propósito de Cristo em relação ao Evangelho. Porque, querido, prova e mostra que o Evangelho, ele começa em casa. Mostra que a igreja de Jesus é uma igreja familiar. Ele está deixando um lugar de religiosidade, está partindo para a casa de seu amigo, discípulo Pedro, para fazer uma refeição, para se assentar. É a demonstração de que a nova comunidade que nasceu a partir de Cristo é uma comunidade a partir da família. É por isso que é muito importante a gente entender que tudo que nós fazemos aqui, ou deixamos de fazer aqui, primeiro começa dentro da nossa casa. Então, o fato de eu estar lendo a Bíblia aqui e ser esse exemplo, nossa, ela está pregando, ela está ministrando a palavra, nossa, como ele ora bem, como ele louva bem, como ele ministra bem. Isso é o que é aparecido na sinagoga. Mas o que Jesus está revelando ali é sobre o que é feito dentro da casa. E falando especificamente de famílias, você não pode cobrar do seu filho oração se você não ora. Você não pode cobrar o estudo da palavra se você não frequenta. Você não pode cobrar algo que você não mostra dentro da sua casa. Porque aí você vai levantar uma guerra dentro da sua casa. Porque Jesus, ele deixa exemplos. Ele poderia ter dito, olha só, discípulos, a partir de agora, eu estou aqui na terra. Eu sou Jesus Cristo, eu sou o Nazareno. Eu sou o Filho de Deus, eu sou Deus. A partir de agora a gente vai fazer comunhão em casa. Mas ele não fala, ele faz. Ele não diz, a partir de agora vai ser dessa forma. Ele simplesmente faz. E ele deixa exemplo. Jesus come na casa de Mateus. Jesus cura a filha de Jairo dentro da casa de Jairo. Jesus foi jantar na casa de um fariseu. E aí você vê em Atos, Pedro na prisão. E onde estava vendo o culto? Na casa da irmã Maria. Pedro estava encarcerado, esperando para a morte. E o culto estava acontecendo aonde? Na sinagoga? Não, na casa da irmã Maria. Porque começa em casa. O propósito do evangelho começa em casa. O propósito da salvação começa em casa. O propósito da cura começa dentro de casa. É dentro de casa. O que nós fazemos do lado de fora é só um espelho daquilo que nós somos dentro da nossa casa. E por causa disso, muitas vezes enfrentamos guerras. E achamos que tem alguma coisa errada acontecendo, não é possível. Achamos que o problema é externo. Na verdade, o problema é interno. Deus está dizendo, começa a arrumar as coisas dentro da sua casa. Eu estou falando de mentes que estão conturbadas com as coisas que acontecem no templo. Mas na verdade elas estão conturbadas porque não buscam a Deus em casa. E quem não busca a Deus em casa é fácil ficar conturbado com qualquer coisa. Qualquer assunto, qualquer risada, qualquer coisa para você já é o que vai te atravessar. Você não procura comunhão em casa. Então Jesus entra na casa de Pedro. Mas tudo o que Jesus faz tem um propósito. Primeiro Jesus entra na casa de Pedro. E então quando ele chega lá, ele vê que a sogra de Pedro está enferma. A sogra de Pedro estava com uma enfermidade. E alguém, o texto não diz quem, rogou por Jesus, para que Jesus fizesse algo, para que Jesus visse
pelo menos olhasse o que aquela mulher tinha. E o texto, tanto de Mateus quanto de Lucas, afirma que ela tinha febre. Febre é doença, sim ou não? Febre é doença, sim ou não? Febre não é doença. Febre é sintoma. Ter febre significa que algo dentro no sistema imunológico não anda bem. Ter febre significa que há uma infecção ou uma inflamação, ainda que você não consiga saber de onde está vindo. Mas ter febre é um sintoma, não é uma doença. A febre sinaliza que há algo de errado dentro do corpo. E sinaliza muito mais do que há algo de errado dentro do corpo. Ela sinaliza que o sistema imunológico está lutando pela cura. Está lutando para combater esse mal que existe no corpo. Então aquela mulher estava com febre, e a febre é um sintoma de que algo não está bem. E isso revela para nós algo muito especial. Porque temos o costume de dizer, deixa isso para lá, é só um probleminha. Não vamos parar para conversar sobre esse assunto dentro da nossa casa. Isso é algo que vai passar. Vamos deixar isso para conversar depois, porque o dia a dia ele rouba. Ele rouba. Rouba as conversas, rouba a comunhão. A correria, sabe? Um entra, o outro sai, ninguém se encontra, ninguém senta, ninguém conversa. Como é que você tá? Você comeu bem hoje, você dormiu bem, ninguém sabe de nada. Eu estou falando de família aqui. Nós não estamos aqui hoje falando exclusivamente de igreja, nós estamos falando de família. Então, ter um sintoma e não procurar saber qual é a doença revela que há um problema e que ninguém quer saber qual é esse problema. Porque vai levando, vai deixando passar. O perigo de conviver com a febre, querido, é normalizar a doença. É normalizar que existe um problema, mas eu não vou resolver. Eu sei que eu precisava conversar com esse filho. Eu sei que eu precisava ter uma conversa direta com essa esposa, com esse marido. Mas eu não quero resolver. E Deus está dizendo, existe um problema. Não é só uma febre. Existe um problema. Isso é profundo. Porque quando nós não tratamos o problema dentro da nossa casa, ou esse problema acaba com a gente, a maioria das vezes isso acontece. O problema engole a família. O problema engole o casamento. O problema engole a relação com os filhos. Por quê? Porque não houve tratamento dos sintomas. Porque quando apareceu a birra, ninguém conversou. Porque quando viu que estava com conversas estranhas no WhatsApp, ninguém sentou para falar. Porque viu que não estava mais aquecido o relacionamento a dois e ninguém quis conversar a respeito. E aí depois o problema engole você. É família. Ou o problema te engole, ou você vai vivendo com esse problema. E aí que entra o fingimento. Eu finjo que eu estou bem, eu finjo que eu sou feliz, eu finjo que está tudo tranquilo. Eu finjo que está edificado. Eu finjo, e tudo bem fingir, porque eu já aprendi a conviver com os sintomas. Eu não quero tratar a doença. Cuidado. Cuidado com aquela olhadinha. Cuidado com aquela conversinha. Cuidado com aquele elogio que parece que não tem nada a ver, porque é só amizade. Cuidado, o Senhor está dizendo cuidado. Davi estava olhando para onde não devia, no momento errado da sua vida, deveria estar na batalha. Quando ele espia Betseba tomando banho, se banhando na varanda. Uma única olhadinha derrubou um homem. Acabou com uma família. E o Senhor está dizendo, cuidado com esse probleminha. Cuidado com esse probleminha. Cuidado com essa febrezinha. Cuidado com esse sintomazinho. Porque é assim que Sansão foi parar no colo de Dalila.
Foi assim que Sansão perdeu tudo aquilo que o Espírito Santo confiou a ele, por causa de um probleminha pequeno. Eu estava conversando com o Paulo hoje, antes de vir. A gente estava fazendo um panorama sobre a vida de Sansão. Extremamente problemático. Extremamente problemático. Por quê, Aline? Porque já era tempo, muito antes de Dalila, ele já tinha se virado contra Deus. Muito antes de Dalila, ele já tinha aberto mão de tudo aquilo que Deus deu a ele, todo o seu voto. Então, às vezes, eu vou falar, ainda bem que tem intercessor aqui. Às vezes a Dalila chega e você fala, o problema é esse aqui. A Dalila chegou, mas já estava com muito problema. Você só abriu. Sansão já tinha muito problema. Sansão já estava no lamaçal do pecado há muito tempo. Mas é bom ter alguém para acusar. É bom poder dizer, é porque aconteceu desse jeito. E sabe como é que é? São os hormônios, são as coisas. Quem não dá assistência e tal. O Senhor está dizendo, cuidado com esse probleminha. Cuidado com essa febre. Porque o Senhor não quer te ver cair. O Senhor não quer te ver cair. O Senhor não quer te ver prostrar. O Senhor não quer ver a sua família em uma situação de dor, de desespero, de desprezo, de desamor, de falta de Espírito Santo. O Senhor não quer isso. Ele está dizendo com todas as palavras para você, Ele não quer. Eu sei, irmão, que vai ser difícil de dar glória. Eu já sabia quando eu escrevi. Eu já sabia. Então, segue. Jesus viu que era uma febre. Só que tem um problema. Temos um conflito no texto. Que conflito é esse, Aline? Lucas vai dizer que Jesus se inclinou para ela e repreendeu a febre. E Mateus vai dizer que Jesus a tomou pela mão. E a febre então a deixou. E a expressão usada no livro de Mateus, quando ele diz, a tomou-a pela mão, quer dizer egeiro. Gente, eu estudei, tá pensando o quê? Egeiro. Que é um verbo grego que significa levanta-se. É uma expressão também usada no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 6, quando Jesus fala da sua ressurreição. Mas esse verbo também aparece no Antigo Testamento, e apesar de ser uma palavra grega, quando foi traduzido o Antigo Testamento para o grego, usou-se a palavra egeiro. Também é usado no Antigo Testamento toda vez que o Senhor estende a sua mão direita para ajudar alguém. Então Jesus estendeu a sua mão direita para aquela mulher como um gesto de salvação, de libertação. O texto de Lucas complementa o de Mateus, nos levando à compreensão que aquela mulher estava sob influência maligna. E aí você pode olhar para o texto e dizer, toda vez que aparecia um endemoniado, toda vez que alguém estava sob influência maligna, havia manifestação. Aqui não há manifestação. E não há manifestação porque algumas ações do inimigo não são explícitas. Elas são implícitas. Algumas ações do inimigo estão escondidas. Lembra do probleminha debaixo do tapete? Algumas ações do inimigo estão escondidas. Naquele pai, naquela mãe, naquele filho, que para ele nunca é nada, não precisa orar por isso, toma um remédio e resolve. Não precisa a gente ir falar, fazer gabinete para resolver isso, procurar terapia. Não. A gente resolve. É preciso estar atento, porque o inimigo atua dentro das famílias, na maioria das vezes, de forma implícita. Ele está em cantos, em palavras subentendidas. Está em ações, poucas ações. Ações que a gente não percebe no dia a dia. Coisas que a gente não nota, que a gente deixa para lá.
Orações que a gente deixa de fazer, busca que nós deixamos de fazer dentro da nossa casa, devocionais que a gente deixa de fazer, porque vai levando como dá. Foi falado aqui numa ministração, também foi falado aqui no estudo. Se você começa a não se relacionar mais com Deus, aquela proteção dos anjos que estão ao nosso redor vai começando a ficar um pouco com brecha. E é aí que o inimigo entra, e você está esperando o inimigo manifestar, gritar, quebrar tudo dentro de casa. Ele já está quebrando tudo dentro da sua casa, você que não está percebendo. Ele já está fazendo uma ruaça. Mas às vezes a gente fecha os olhos. Às vezes a gente não quer enxergar. Então Jesus repreende ali a ação do inimigo na vida daquela mulher. Aquela febre que nós acabamos de falar, que ela estava, aquele sintoma, ele vinha da parte de Satanás. É importante você entender isso. Para você lutar as suas guerras, as suas batalhas dentro de casa, você precisa saber de onde está vindo essa ação. Você precisa saber quem é esse inimigo. Por que ele está te afrontando? O porquê isso está se levantando dentro da sua casa. Deus está dizendo para você, desperte hoje. Despertamento familiar. A ação na doença na vida daquela mulher era uma ação maligna. Não era uma doença comum. Não era uma febre comum. Não era um sintoma físico. Era espiritual. E sintomas espirituais só Jesus pode sarar. Problemas espirituais, doenças espirituais, febres espirituais, só Jesus pode curar. É por isso que nós falamos sobre casa no início dessa mensagem, para você entender que Jesus deseja estar lá dentro da sua casa. Muitos dos problemas familiares poderiam ser resolvidos se nós levássemos Jesus para almoçar, para tomar café dentro da nossa casa. Muita situação já teria sido abafada. Muita situação não teria sido explícita. Se Jesus tomasse café, almoçasse, jantasse e trabalhasse e vivesse dentro da nossa casa. A mão, querido, é um membro condutor muito importante. Eu já bebi água aqui 2 vezes. Eu estou segurando o microfone. Se eu posso agora falar com esse microfone próximo à minha boca, porque a minha mão está segurando, porque ela conduz o microfone até a mim. Então a mão é um membro condutor importante. Ela é essencial para o nosso dia a dia, nas nossas atividades. Para chegar no espírito daquela mulher, Jesus toca na mão dela e reestabelece a sua saúde espiritual. Jesus usa a mão. E talvez você tenha se arrumado aqui nessa noite, tendo vindo para a igreja, muito bem vestido, muito feliz por ser o dia do pastor, mas com o coração triste porque você deixou algum membro em casa. Mas muito triste porque você chamou para vir, mas hoje é culto festivo, vamos? Não quero. Mas terça-feira tem coisa dos jovens, você vai gostar, vai ser legal. Não quero. Mas é um culto a cantar, tem um negócio diferente, não é igual o culto normal, vamos? Não quero saber de igreja. Não quero saber desse negócio de igreja. Não quero saber de nada de Bíblia. Não quero. E Jesus está dizendo para você nessa noite, Ele já conseguiu a mão. Fique tranquilo. Daqui a pouco vem o braço, daqui a pouco vem a perna, daqui a pouco vem a cabeça. Veio Pedro, consequentemente, a esposa de Pedro. Então fica tranquilo, se Jesus está na casa, a salvação é para todos. Se você convida ele para dentro da sua família, a salvação é para todos. Mas ali ele está demorando muito. Calma, a mão já veio. Calma, ele está dizendo para você, tenha calma, continue, porque ele já tocou na mão. Você é a mão, você é um membro da sua casa, você é a coluna que Deus já trouxe até aqui. Calma, vai chegar o tempo. Calma, vai chegar o tempo. Mas é muito difícil, querido. Alguém tem que cavar o poço. Mas orar sozinho,
clamar sozinho, subir monte sozinho, fazer devocional sozinho. Calma, é só o período da mão. Calma, alguém tem que fazer o trabalho árduo. E Deus escolheu você. Você veio porque a sua avó um dia veio. Porque alguém te convidou, falou, vamos lá na minha igreja. Vai ter um negócio lá. A mão já chegou. E o Senhor vai alcançar a sua família. Se a mão já está aqui, fique tranquilo. O Senhor vai alcançar a sua família. Entenda, o seu papel nessa igreja, o seu papel no reino de Deus, o seu papel dentro dessa casa, ele é muito importante. Deus, Jesus é um Cristo de relações familiares. E para que o reino de Deus avance, o Senhor precisa trabalhar através das famílias. Então Ele está dizendo para você, eu sei que você vem para esse culto e você fala, nossa, mas a família do pastor está toda no altar, a sua também vai estar. Nossa, mas fulano prega, fulano canta e o filho está perto, ele trabalha e o filho está ali. O seu também vai estar. E se porventura tem filho aqui dentro que ainda não está convertido, fica tranquilo, vai converter. Vai converter, porque a mão já veio. O restante é muito fácil para Jesus. A cada um Deus trata de uma maneira diferente. Talvez para você chegar aqui não precisou muito. Apenas um convite te trouxe. Mas às vezes o seu filho vai precisar de um pouquinho mais. Às vezes para você entender a sua mudança de vida foi mais rápido. Porque o seu coração estava mais sensível, estava mais dolorido. E o Senhor te buscou ali naquela dor. Te limpou, te sarou e te colocou aqui. E talvez para o seu esposo vai ser um pouco mais difícil. Mas o Senhor está dizendo, por favor, tenha calma, eu vou chegar lá. Eu estou conduzindo a situação. Eu sei o que eu estou fazendo. Pode não parecer lógico para você, mas eu vou chegar lá. Não era só Jesus olhar e dizer, febre, sai. Saiu. Levanta, tá tudo bem. Não, Ele toca. Ele toca a mão para restabelecer saúde. Ele toca a mão para expulsar o espírito maligno. Ele toca a mão para botar para fora da casa tudo aquilo que não era da casa. O Senhor está dizendo nessa noite, bote para fora da casa tudo que não é da casa. Tira de dentro da sua casa aquilo que não é para estar. Tira de dentro da sua família, do seu relacionamento conjugal, do seu relacionamento com seus filhos, tudo aquilo que não é para estar. O Senhor deseja pegar na tua mão direita hoje e expulsar o que não pertence à tua família. É uma decisão. É um momento de decisão. Alguém rogou por aquela mulher. Ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Você pode pensar que você está sozinho. Tem alguém falando com Jesus, Senhor, cura ela, Senhor, salva ela, Senhor, trabalha na vida dela, Senhor, fala na mente dela, Senhor, prospera ela, quebranta ela. Ninguém está sozinho. Nós somos uma igreja familiar. E da mesma forma que alguém rogou por aquela mulher e Jesus atendeu, Ele está dizendo hoje, eu vou atender. Eu vou te atender. Eu vou te tocar. Eu vou tocar na sua família. A cura, a libertação só está começando. Eu só toquei. Eu vou fazer muito mais. Padecemos, querido, para que Jesus alcance alguém dentro da nossa casa. Padecemos, sofremos. Tem que se calar em momentos que você queria gritar. Tem que fingir sabedoria, às vezes finge mesmo, tá? É verdade. Tem que fingir sabedoria no momento que você quer falar, eu disse, eu acho engraçado que, né? Aí você tem que falar, sim, compreendo, entendo. Depois a gente conversa sobre isso, tá bom? Tem um café ali, um bolo, um negócio que já está preparado. Padecemos para que o Senhor alcance alguém da nossa casa. Nós que somos mãos, padecemos. Mas o Senhor, Ele alcança. Mas o Senhor, querido, tenha certeza nessa noite. O Senhor, Ele chega. O Senhor, Ele alcança. Eu acho muito lindo. Muito lindo. Muito, muito, muito lindo.
que Jesus está entrando na cidade e o cortejo fúnebre está saindo. E ele podia só ter passado e falado assim, ó, ressuscita aí. Fica vivo aí. Jesus não gostava de exposição. Ele curava e falava assim, não fala que fui eu. A gente continua amigo. Não conta nada para ninguém. Ele para um cortejo fúnebre. Você entende isso? Então imagina, você não está entendendo? Então imagina um sepultamento. Vamos trazer para os nossos dias de hoje, cemitério da Vila Rosalie. Imagina chegar um cara do nada, sobe aquelas escadas, entra na capela e fala assim, ops, parou. Coisa de maluco. Ele para um cortejo fúnebre para restaurar, ressuscitar aquele menino. Ele restaura uma família. Aquela ressuscitação, eu acho que já é a terceira mensagem que eu já cito a viúva de Naim, mas é porque isso me intriga. Porque essa ressurreição, essa ressuscitação, ela alegra, ela restitui de fato, não só a vida daquele menino, mas a vida da mãe. Ela era viúva, ela já tinha perdido o seu sustento, a sua forma de sustento, que era o seu marido. Ela já tinha perdido a sua base. O homem que talvez ela ali se escorasse, se apoiasse. Ela já tinha perdido todo o seu apoio. E agora ela perdeu o seu coração. Olha, querido, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho amigas que são mães e são tudo doidas. Né? Aqui, ó. Uma. São tudo doidas, são doidas. A criança é o coração delas. Belisca o marido, mas não belisca o filho dela. É um problema. Talvez aquela mulher falou assim, pastora, perdi meu marido, mas eu ainda vou aguentar, eu vou conseguir. Porque o filho é o coração, o filho é aquilo que você gera, que estava ligado com você. E aí, de repente, alguém arranca. Uma doença, uma situação arranca isso de você. Aí Jesus aparece e fala assim, não somente eu vou ressuscitar o menino, como eu vou trazer de novo a esperança para a vida dessa mãe. Eu não apenas vou trazer de volta o coração dela. Eu vou dar alegria, eu vou dar esperança, eu vou dar mais expectativa de vida para ela. Porque quando Jesus entra e ele faz por completo. Ele não só restaura o casamento, ele faz produzir mais amor. Ele não só traz o filho, como ele põe o filho obediente. Ele faz por completo. Ele faz 100%. Quando Jesus faz, ele faz por completo. Hoje você é a mão. Hoje você é um membro condutor da sua casa. E essa palavra é de fortalecimento para a sua vida. Porque você talvez não esteja aguentando mais. Talvez aí essa mão já esteja um pouco descascada. Talvez essa mão já esteja com um pouco de calo. Já esteja com algum probleminha. E o Senhor está dizendo, espera mais um pouco, suporta mais um pouco. Vai padecer, mas eu vou chegar. Vai doer, mas eu vou alcançar, eu vou ressuscitar. Eu vou trabalhar. Eu vou prosperar. Mulheres que oram pela vida profissional dos seus maridos sabem, Deus prospera. Deus prospera. Jesus salva. Ou seja, trouxe para a presença, ainda prosperou, a bênção completa. Então espera mais um pouco. Porque talvez você esteja olhando e falando assim, Senhor, na minha visão, é testemunho para a rua inteira saber. Quando vier, vai ser um testemunho para o bairro inteiro saber. Ué, mas não era aquele menino problemático? Menino problemático não, adorador. Mas não era aquela menina que ficava ali pelo meio canto? Ficava de canto nenhum, adoradora. Porque quando o Senhor faz, ele faz por completo. Ele traz para o altar, ele renova, ele batiza, ele coloca de pé e ele prospera a geração dessa pessoa. Então você está achando que o problema do teu filho é só trazer o teu filho para a igreja. Não é. O Senhor vai trabalhar de uma forma que o filho dele e o filho do filho dele vai servir no altar. É por isso que demora um pouco. Porque precisa vir criar uma raiz, uma base. Deus está falando para você nessa noite, querido. Eu não vou trazer para ficar sentado. Eu não vou trazer para ficar de canto. Eu não vou trazer para ficar de qualquer jeito, de meia boca.
Ah, ele veio, mas ainda tem um pezinho. Eu não vou trazer assim. Quando eu fizer, vai ser completo, vai servir. Vai consagrar, vai batizar. E vai alcançar outros. Vai evangelizar, vai para fora. Vai ser o primeiro a chegar, vai ser o último a sair. Eu estou profetizando. O Senhor está falando nessa noite. Vai fazer por completo. Porque você entra na igreja, você é a primeira a entrar, você é a última a sair. Você bota copo, você limpa banheiro, você fica em portaria. E tá achando que Deus, quando trouxer, vai ser para ficar sentado. Deus vai trazer para trabalhar do teu lado. Vai ter aqui, ó, uma fila aqui, ó, para ser consagrado. Vai para Nova Iguaçu, vai para Barra. Olha, ó, Restitui Barra. Vai para Restitui Orlando, né? Vai. Porque Deus vai fazer por completo. Ele não vai fazer pela metade. Agora eu posso sair desse ponto. É o Espírito Santo que manda. Aí Jesus toca nela. Repreende a febre. A febre a deixa. E ela se levanta imediatamente para servir. Que é um ponto para confirmar que essa mulher estava sob efeito de influência maligna. Já passou mal? Já, né? Com certeza. Já teve um resfriado? Quantas semanas para se recuperar de um resfriado? Quanto tempo depois que a gripe passa, seu corpo volta a ser o que ele era antes? Demora. Mas essa mulher, quando ela é liberta, eu não vou nem falar curada, quando ela é liberta, ela levanta imediatamente. Ela se coloca de pé imediatamente e começa a servir. Eu acabei de falar aqui, vou voltar a falar. Eu sou repetitiva naquilo que Deus fala comigo. Quando Deus fizer, Ele vai fazer por completo. Não vai ficar remancheando, não vai ficar reclamando. Vai se levantar e servir. Vai se levantar e falar: vamos embora, onde é o culto? Que horas começa? É o que? É tudo. Eu quero segunda, terça, quarta, quinta. Eu vou de manhã, só saio à noite. Fica de pé na hora. Ela começa a servir na hora. Não tem meio tempo. Não tem negócio, Henrique, de... Ai, não, tem que passar um momento aqui. Uns meses assim, aprendendo. Aí tem que ficar... Levanta na hora e serve. Não vai ter nem escola. Quando Deus trouxer teu marido para o altar, quando Deus trouxer tua mulher para o altar, quando Deus trouxer teu filho para o altar, não vai ter nem escola, não vai ter nem estágio. Ele vai vir e vai servir por completo. Se levanta e começa a servir. Isso aqui também tem algo bom. João viu meu esboço, João ficou bem assustado. Mas já até acabei, João. Isso aqui é algo bom. Porque, querido, pessoas libertas, pessoas curadas, amam, não gostam. Não é, eu vou, eu faço. Amam. Pessoas curadas, pessoas libertas, amam servir. É porque amam. Tá curado? Tá liberto? Então tem que servir. Então serve. Mas eu tenho um problema na servidão. Ainda tem doença para curar. Ainda tem coisa para libertar. É o Senhor que está falando. Eu tenho problema de fazer. Então existe uma doença a ser combatida ainda. Vai falar com Jesus. E para servir é necessário estar de... Para servir é necessário estar de... Prostrado não serve. Doente não serve. Sob influência do maligno não serve. Aline, por que você está falando isso? Porque prostrado não serve. Tem que estar de pé. Porque muitas vezes estamos prostrados e achamos, acreditamos, queremos compreender que estamos de pé. Não estuda para pregar, não ensaia para louvar, não ora antes de servir, não participa de nada, não se prepara para interceder e está achando que está de pé. E o Senhor está dizendo: fica de pé de verdade. Fica de pé de verdade. Doente não pode servir. Para você não ficar chateado comigo, vamos logo para o contexto familiar. Senão dá ruim. Sabe o que acontece quando nós estamos prostrados dentro de casa? Quando não estamos servindo? Quando estamos doentes dentro de casa e achamos que estamos de pé? Aquilo que eu falei no início, se colabora aqui.
Membros da família que não se veem mais. Um entra, um sai de manhã, 9 horas. Aí, dá 10 horas, o outro sai. Aí, quando um volta às 8 horas, o outro volta às 9. Aí, o de 8 horas já está dormindo. Não tem mesa, não tem comunhão. Aline, você está falando que eu tenho que sair do meu emprego? Não, não é isso. Deixa eu te falar uma coisa. Rotina é uma coisa que desanda a gente. Rotina não, o dia a dia é uma coisa que desanda a gente. Se não houver esforço, a gente não senta para conversar, a gente não senta para almoçar junto, a gente não senta para falar de família. Desculpa. Você achou que eu ia falar aqui hoje que não, tá tudo bem, Deus vai fazer assim, você e sua mulher vão ter comunhão, sua casa vai ter comunhão. Não, tem que ter esforço. Sem devocional em família, sem carinho, sem respeito. É isso que acontece. São esses os sintomas que quando nós estamos prostrados, acontecem dentro da nossa casa. E achamos que estamos de pé, mas na verdade estamos prostrados. Casais que não conversam mais. Não olham mais no olho um do outro, não enxergam mais os seus gostos, não se reconhecem mais, não lembram nem qual é a sua história. Toda vez que para, só é para falar de filhos, de dinheiro, de conta, que tem que pagar, que tem que investir, que tem que fazer. O Senhor está dizendo, prostrado. Levante-se. Famílias febris, prostradas, sem estabelecer altar dentro de casa. Sem louvor, sem adoração, sem palavra, sem oração, perdendo o sacerdócio dentro de casa. Homens que não se posicionam mais como maridos, mulheres que não se posicionam mais como esposas, filhos que não querem obedecer aos seus pais. A minha mãe é muito chata, mas é por causa do joelho da chata que você entrou na faculdade. Mas a minha mãe é muito isso, meu pai é muito chato, mas é por causa do chato que você está vestindo, comendo, bebendo. Mulheres que abandonaram, sem perceber os seus relacionamentos. Homens que não querem mais tomar a posição. Deixa tudo com ela, ela resolve, ela faz, ela trabalha, ela pega, ela faz isso. É tudo com ela. O Senhor está dizendo, calma, é tudo com vocês dois. É família, é casal, é família. E aí não resolve os problemas que tem, não conversa. Não ora, não ensina os filhos a orar. Não diz, filho, olha só, isso aqui você vai resolver. Você pode até ir lá fazer essa prova, você vai estudar. Mas vamos fazer um propósito, eu e você, filho? Vamos orar, eu, você e o papai? Vamos, amor, eu e você fazer um propósito pela vida do fulano, para que ele passe. Vamos conversar a respeito disso. E o Senhor está dizendo, prostrados não servem. Doentes não servem, é necessário se curar. É necessário se curar, para então servir. É necessário ficar de pé. É necessário entender, Senhor, eu preciso. O pastor pregou, tem 2 semanas atrás, sobre reconhecermos os nossos próprios erros, reconhecermos os nossos próprios problemas, dizer, olha, eu sou isso aqui. E o Senhor hoje convida você e a mim, em família, reconheça os problemas para que eu possa tocar neles. Reconheça os questionamentos, reconheça a ferida para que eu possa curá-la. Reconheça que existe sim um problema para que eu possa entrar e resolvê-lo. Há uma parte que precisa ser feita por nós. Há uma parte que precisa ser comunicada da nossa parte. Somos nós a dizer, Senhor, eu não consigo mais fazer isso aqui. Senhor, a minha família está perecendo porque eu deixei isso aqui de lado. Eu não consigo conversar com meu filho, eu não consigo entender o meu marido. Eu não consigo entender os problemas, eu não consigo compreender por que não está sobrando dinheiro. O que está acontecendo? Assim como Jesus entrou na família de Pedro, assim como Jesus entrou na casa de Pedro, inclinou-se para aquela mulher e repreendeu aquela febre. Ele está te dizendo essa noite, me convide para entrar na sua casa.
Me convide para fazer parte, porque eu entro, eu repreendo a febre, eu mando o demônio embora, eu mando tudo aquilo que não provém de mim fora da sua casa hoje. Mas me convida, eu quero ser convidado. Me chama para almoçar, me chama para perto, me chama para dentro de casa. Eu posso fazer. Quer saber especificamente? O Senhor está falando com as mãos aqui. Lembra das mãos? Deus está falando, não é você que é mão, é tua responsabilidade. Ah, Aline, muita coisa é minha responsabilidade. Eu sei, é chato, mas isso aí também é a tua responsabilidade. O Senhor está procurando mãos nessa noite. Eu sei que aqui já tem muitas mãos, mas tem outras pessoas que ainda não são mãos dentro da sua casa. Ainda tem pessoas aqui que não foram alcançadas, que não se permitiram ao Senhor alcançar a vida delas, para que Jesus então possa usar elas para alcançar a família. E o Senhor está te fazendo um convite nessa noite. Deixe ser mão. Seja mão nessa noite. O Senhor quer tocar em você para curar a tua família. Pare de achar que não tem nada a ver, pelo amor de Deus, para com isso. A maior mentira que o diabo inventou nesse século é: não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não precisa orar, não tem nada a ver, não precisa falar, não tem nada a ver, não precisa buscar. E o Senhor está dizendo, foi assim que essa mulher parou enferma numa cama. É desse jeito que ela parou ali, febril. Porque o nada a ver o inimigo trabalha, no nada a ver o inimigo entra, no nada a ver o inimigo causa rancor, mágoas. E o Senhor quer salvar a tua família. Hoje é noite de salvação para dentro de famílias, para dentro de casas. Expulsa o nada a ver da tua casa. Expulsa o relativismo da tua família. Tome posição nessa noite. Se posicione, fala: Senhor, eis-me aqui, a minha casa e eu serviremos a Ti. Até ontem, Senhor, eu não era mão. Até antes dessa palavra, Senhor, eu não queria ser mão, estava difícil. Mas agora eu entendi, eu preciso. Estenda a mão, porque o Senhor estende a mão direita para Ti nessa noite. E Ele quer tocar. E quando Ele tocar, Ele vai libertar. E quando Ele tocar, Ele vai salvar. E quando Ele tocar, Ele vai curar. Estenda a mão da tua família nessa noite para o Senhor. Saia do campo dos sonhos, querido. Saia do campo das ideias. O Evangelho é realidade. O que está escrito nesse livro não são contos. É realidade. Jesus libertou uma mulher que estava sob influência do espírito maligno. Tem gente aqui, o Senhor fala comigo nessa noite. Tem gente aqui que não acredita que o demônio que está dentro de casa pode ir embora. Não é possível isso. Você está fazendo o que aqui nessa igreja? Querido, como assim você não acredita? Como assim você não consegue orar? Tem medo de expulsar o demônio dentro de casa? Está com medo de olhar na cara desse homem e dizer: você vai servir no altar de Deus. Eu profetizo. Eu profetizo. Tem medo de declarar, tem medo de profetizar, tem medo de falar: Senhor, essa casa é minha, o diabo não toca. É preciso se posicionar. Ai, porque eu vi, João, eu vi um vulto. Ai, não sei. Repreende. Ai, eu não durmo de luz apagada. Vai acabar com isso hoje. Expulsa o medo da tua casa hoje. Meu filho não dorme de luz apagada. Vai dormir de luz apagada. Unge a cabeça dele para ver se ele não dorme. Antigamente, a mãe vinha assim de madrugada orando o filho. Ele ficava de madrugada, né? Aí você ouvia. Era a mãe orando. Né? Falava até em língua estranha. Hoje, eu não sei, ele tá um pouco febril. Eu não sei o que está acontecendo. Bota a mão na cabeça desse garoto e ora. Mas eu vou dar um de pirona. Dá o de pirona e ora. Porque eu não sei, que ele está muito abusado. Bota a mão na cabeça dele e fala: espírito de loucura, desobediência, sai em nome de Jesus. Eu não sei, porque meu marido é muito grosso. Deixa ele dormir, bota a mão na cabeça dele. Aí, o pastor tá certo. Traz a peça de roupa pro altar. Bota aqui na mesa de consagração. Só te adianto uma coisa, sob a luz da palavra: reclamar por muito tempo não resolve, nem por pouco nem por muito.
Senhor está dizendo, posicione. Posicione. Estenda a mão. Eu quero só a mão. Não estou te pedindo muita coisa. Eu quero só a mão. Eu quero só que você venha. Não cobra. Para com esse negócio. Eu não vou para a igreja porque você não vai. Vai para a igreja você. Deus está te pedindo só a mão. Eu não vou participar porque você não quer participar nunca de nada. Participa você. Ele está te pedindo só a mão. Só a mão. Ele só quer tocar. Falar assim, ó. Sai. Sai. Sai de lá. Sai daquele quarto. Sai daquela mesa. Sai daquela sala. Sai daquele banheiro. Sai. Deus já te mostrou que tem coisa na sua casa. Deus já te mostrou quem é que está fazendo. Deus já falou com você quem é que está manifestando isso dentro da sua família. E você está com medo de se levantar. E o Senhor está dizendo, só a mão. Só a mão. Só a mão e você vai ver o que eu vou fazer. Fica de pé nessa noite. Só a mão. Só a mão e você vai ver o que eu vou fazer. Só a mão e eu entro nessa casa. Eu acabo com a gracinha do inimigo. Só a mão. Só a mão. Não tem Dalila, não tem mulher de Potifar. O Senhor está dizendo, é só a mão. Eu só quero a mão. Não tem filho endemoniado, desobediente. O Senhor está dizendo, eu só quero a mão. Esse altar está liberado para você que hoje deseja ser mão da sua casa. Esse altar está liberado. Não tenha medo, ninguém vai ficar te olhando. Se prostra aqui e fala assim, Senhor, eu quero ser mão hoje. Eu quero a mudança hoje. A minha casa tem que ser salva a partir de agora. Tudo é um início, querido. E o início do Senhor marcou para a sua vida é hoje. Aline, mas eu já sirvo e eu não sei. Vem. Essa palavra é só para quem não serve. Essa palavra é para todo mundo. Vem. O Senhor está dizendo, vem. Eu só quero a mão. Só vem. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua casa.